Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, quero dizer que é um grande prazer voltar, estar de volta aqui com vocês. E para poder expor, como a gente vê aqui, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é divulgar. Então é isso que nós fazemos, divulgamos a doutrina. Então que possamos, através desse tema, que certamente todos nós queremos, vamos então tentar buscar um pouquinho dessa felicidade que nós tanto almejamos. E primeiramente eu gostaria de estar perguntando para vocês, sem que necessariamente vocês precisem responder, só pensem um pouquinho o que é felicidade para vocês, ou nesse momento. O que é felicidade para mim? De que forma eu posso estar chegando a essa felicidade que eu tanto desejo? Então são questões que normalmente nós nos perguntamos, que está diante de nós o tempo todo, sem a gente se dar conta. Felicidade é tudo aquilo que nós fazemos com prazer, é tudo aquilo que nos dá prazer, estar com pessoas que nos trazem coisas boas, reflexões, boa conversa, boas risadas. É tudo isso que nos dá prazer, é a felicidade que nós precisamos e queremos. Mas nós precisamos ir além de tudo isso. Além de simplesmente querer esses pedacinhos de felicidade. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou contar na verdade para vocês, a história de um homem que se chamavam ele o Gigante Deitado. Esse era Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça nasceu como uma criança normal, perfeita, com muita saúde, brincando, fazia de tudo como todas as outras crianças. E assim passou toda a sua infância, não gostava de estudar, não quis estudar e só estudou até o 3º ano também. E aí então, como provavelmente os pais não obrigaram, ele só tinha a 3ª série, mas a sua inteligência era muito notável. E muito religioso também. Gostava de assistir todas as missas, aonde ele ia, ele procurava um templo religioso, desde muito pequeno. E aí, quando ele chegou à sua adolescência, ele demonstrou uma grande habilidade com o futebol. E passou então a jogar futebol em alguns times, até profissionais. Isso no auge da sua adolescência. Com 18 anos de idade, em plena juventude, ele foi surpreendido com uma doença. E essa doença fez com que ele deixasse o que ele mais gostava, que era jogar futebol. Ele não podia mais, porque começou uma artrite reumatoide. Foi o início da doença dele. Para mais tarde isso se complicar e muito. Aos 19 anos, ele já andava de muletas. Não conseguia mais se movimentar sem as muletas. E aí, o futebol que ele tanto gostava, ele só podia ir apreciar esse futebol. Mesmo com essa doença, ele nunca deixou de ser alegre, de buscar tudo aquilo que ele queria, de ser feliz. E ele falava muito sobre felicidade, sobre alegria, sobre estar bem. Aos 15 anos de idade, ele foi levado a conhecer a doutrina espírita. E ele conheceu alguns centros espíritas e a partir de então, ele passou a estudar cada vez mais. E assim que ele teve um conhecimento que ele pudesse estar expondo, ele começou a expor a doutrina espírita onde ele ia. Quando a doença foi apurando cada vez mais, chegou um determinado tempo que as muletas já não ajudavam mais. Ele passou a usar uma cadeira de rodas. E essa cadeira de rodas também serviu para muito pouco tempo, porque ele ficou por 30 anos numa maca hospitalar. E essa maca, que ele era levado de um lado para o outro em todo o Brasil. Por todo o Brasil, nos grandes centros, nas áreas rurais, ele saía divulgar a doutrina espírita. Por 30 anos ele permaneceu nessa maca hospitalar.
Tenho muito prazer em estar contando essa história, até porque sempre tive muita curiosidade de conhecer mais profundamente essa história. Uma das últimas palestras que Jerônimo Mendonça fez na nossa região, muitos de Itaiópolis puderam assistir porque foi em Mafra. E os meus pais estiveram assistindo essa palestra, uma das últimas palestras que ele fez. Logo em seguida ele não teve mais condições de ser carregado para os outros lugares. Esqueci de passar. Esse era Jerônimo Mendonça, depois já doente, né, mas ainda com uma aparência jovem. Essa era a forma que ele se apresentava expondo a doutrina espírita. Era desta forma, nessa maca, quando ele conseguia ficar um pouco mais sentado. E ele falava sobre a doutrina espírita, simplesmente expondo. Jerônimo Mendonça também estava cego, ele não via nada, tinha muita dificuldade de respirar e de se alimentar. Mesmo assim, ele ficava pouco tempo em casa. A maioria do tempo que ele tinha, ele estava correndo de um lado para o outro para poder mostrar o que ele conheceu sobre a doutrina, queria que as outras pessoas também conhecessem. Jerônimo Mendonça foi uma pessoa que ele não se deteve simplesmente em conhecer e expor a doutrina. Ele fez muito pela causa, porque tudo aquilo que nós conhecemos, nós precisamos trabalhar, agir em cima daquilo, e isso ele fez. Então ele sabia que os lugares, em alguns lugares por onde ele andava, precisava ter uma sede, ter uma casa, para estar abrigando as pessoas para estudar a doutrina espírita. E assim ele fazia. Criou várias casas espíritas. Gravou alguns LPs, na época, né, de mensagens sobre felicidade, otimismo, e esses LPs eram muito vendidos também. E uma das últimas conquistas de Jerônimo Mendonça foi criar uma casa para abrigar 200 crianças carentes na cidade onde ele morava. Então essa é a história de Jerônimo Mendonça, que Chico Xavier não se cansava em exemplificar através da pessoa que foi esse companheiro. Então, sempre que Chico podia estar expondo, mostrando a vida de Jerônimo Mendonça, Chico fazia. E nesse livro, A Fórmula da Felicidade, escrito por Jamiro dos Santos Filho, Chico Xavier nos traz como fórmula da felicidade, exemplificando a vida de Jerônimo Mendonça. E é o que nós vamos trazer hoje. Sem nenhuma poção mágica, né? Sem nenhuma varinha de condão, mas trazer uma fórmula para que a gente consiga encontrar a felicidade, se é que a gente não tem, se é que a gente não consegue ser feliz. Nos dias de hoje se ouve falar muito em depressão, em doenças da época, que são os medos que existem, né? No entanto, se nós pudéssemos ter em mente, pudéssemos ter em mãos e pudéssemos ter conosco os ensinamentos da doutrina espírita, dizemos hoje, né, que estamos aqui numa casa espírita, ou seja, a religião que for, desde que nos leve para o caminho do bem, falamos que a doutrina espírita nos auxilia pelo fato de nos mostrar o caminho correto a seguir, não nos proibindo nada. No entanto, mostrando o que acontece diante do que nós fazemos. É a ação e a reação. O que fazemos, vamos ser cobrados por aquilo também, né? Mas antes ainda de começar a falar sobre a fórmula da felicidade, eu busquei como uma referência para estarmos falando sobre felicidade. A referência filosófica mais antiga que eu encontrei que se dispõe sobre o tema é um fragmento de um texto de Tales de Mileto. Tales de Mileto é um grande filósofo que escrevia muitas citações onde outros filósofos usavam para eles daí, mas com Tales de Mileto consentindo. Viveu nas últimas décadas do século VII a.C. e, segundo ele, é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e
e alma bem formada. Vale atentar para a expressão boa sorte, pois disso dependia a felicidade na visão dos gregos mais antigos. Então, na época, quem tinha sorte era feliz. Certamente por causa de bens materiais, né? Conseguiam conquistar os bens materiais que queriam, tinham sorte, quem sabe, nos romances e tudo, eles eram felizes. Também precisamos estar olhando com mais a questão, quem tem corpo são e forte. Onde nós estamos vivendo, século XXI, está muito grande a procura pelo corpo perfeito. Não pela saúde, e sim para moldar o corpo da forma que quer. Será que nós não precisamos pensar um pouquinho melhor a respeito de tudo isso? Faz bem fazer academia, exercício físico? Muito bem, precisamos fazer, é necessário, mas não somente pensar na beleza, no culto ao corpo, né? Sócrates, 469 a.C., deu um novo rumo à compreensão da ideia de felicidade, postulando que ela não se relacionava apenas às satisfações dos desejos e necessidades do corpo, pois para ele o homem não era só o corpo, mas principalmente a alma. Então é Sócrates, né? Nós sabemos da grandiosidade da alma de Sócrates também, né? Do conhecimento que ele nos deixou. Assim, a felicidade era o bem da alma que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Conduta virtuosa e justa, 469 a.C. E o inglês, que é o Bertrand Russell, né, que viveu de 1872 a 1970, outro grande filósofo, né, a conquista da felicidade. Então, para chegar a essa conclusão, então, ele usou o método da investigação lógica e concluiu que é necessário alimentar uma multiplicidade de interesses e de relação com as coisas e com os outros para ser feliz. Para ele, em síntese, a felicidade é a eliminação do egocentrismo. O que é o egocentrismo? Pensar só na gente. Então, a partir do momento que nós começamos a pensar no outro e deixamos de olhar para o próprio umbigo e achar que nós somos melhores, e nós, a partir do momento que nós começar a perceber a coletividade, as pessoas ao nosso redor, a gente vai ver o mundo de outra forma. E a gente vai começar a perceber tudo aquilo que nós precisamos de uma forma bem diferente que nós vemos, analisamos hoje. Agora sim, então. Todos desejam a felicidade, mas tão poucos sabem alcançar, porque não tem a fórmula, né, que nós vamos ter hoje. A fórmula da felicidade. Felicidade não depende do que tem em patrimônio e sim do que temos no coração. Porque para muitas pessoas é feliz aquele que consegue ter o carro do ano, é feliz aquele que consegue a casa melhor do que a do outro, e tem a casa que quer comprar outro carro, tem o carro que quer comprar outra coisa, e só pensa em bens materiais. Lembrando que tudo aquilo que é matéria, nós deixamos desse mundo material. E se nós vivemos desse mundo, é claro que nós precisamos tentar conquistar tudo aquilo que nós queremos. Se nós somos desse mundo material, nós precisamos da matéria para estar bem. Nós precisamos das coisas materiais que nos tragam o conforto que nós precisamos. No entanto, isso não é tudo. E agora, então, simbolicamente, a felicidade, vamos estar fazendo como uma analogia, uma brincadeira aqui, que é muito séria, que a felicidade mora no último andar de um edifício. E aqui nós trouxemos a imagem desse edifício por onde nós vamos ter que passear. De que forma? Vou explicar para vocês. Cada andar desse edifício tem uma virtude que mora. Em cada andar nós vamos precisar chegar, conhecer essa virtude se ainda nós não conhecemos e tentar conquistar ela. A forma que nós vamos conquistar, quanto tempo
nós vamos precisar para adquirir essa virtude, cabe a cada um de nós. O tempo que nós vamos permanecer morando em cada andar desse edifício depende de cada um. Quem sabe meu esposo, minha esposa, meu amigo vai subir mais rápido, enfim, não importa, mas todos nós vamos subir. E já no primeiro andar mora a fraternidade. E nós vamos ter que chegar no andar com muita delicadeza. Colocamos como exemplo da fraternidade Madre Teresa de Calcutá. Como símbolo da fraternidade, do amor ao próximo, aquela que cuidava de todos, principalmente dos menos favorecidos. Madre Teresa de Calcutá não pensava nela. Madre Teresa de Calcutá deixou toda a vida dela de lado. Isso não quer dizer que nós precisamos fazer isso. Ela foi o exemplo da fraternidade. Nós ainda precisamos caminhar bastante para ser exemplo de alguma coisa. No entanto, nós estamos no caminho. E nós precisamos chegar a algum lugar. Então, nós precisamos começar a conquistar um pouquinho dessa fraternidade. Fraternidade provém do conceito de irmãos. Ser fraterno é ser educado, é ser gentil, é ser tolerante e prestativo. A fraternidade primeiramente faz bem a quem a pratica. Fazendo bem, nos sentiremos bem. E quem não se sente bem, não se sente em paz, não se sente feliz, sendo útil, podendo agir em prol de alguém. A fraternidade é o princípio das atitudes nobres, é a base do amor. Com a fraternidade praticamos pequenos gestos que podem não significar muito, mas sem eles a humanidade voltaria aos tempos de barbárie. Que tempos são esses? Que nós estaríamos aplaudindo nossos irmãos, nossos semelhantes, morrer, se gladiando, um matando o outro, sendo mortos, massacrados por animais, vendo irmãos nossos morrerem em fogueiras. Esses eram os tempos de barbárie. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque nós precisamos trabalhar esses sentimentos dentro do nosso coração. Ter esses sentimentos para não querer jamais que a humanidade volte à barbárie. Voltar, não voltaremos jamais. No entanto, sabemos que nós temos uma vida nesse planeta onde vamos ter tantas outras. Em que planeta? Para onde vamos? O que vamos fazer? Que tipo de conhecimento, que tipo de ação e atitude vai estar acontecendo onde nós vamos estar? Aí nós já conquistamos um pouquinho da fraternidade no nosso coração. E já podemos seguir. E já podemos subir um andar. Lembrando que esse edifício não tem elevador, não adianta querer subir rapidinho, tá? Tem que subir degrau por degrau. No segundo andar mora a compaixão. E colocamos ali como imagem, se é uma guerra, se é, não sei. Mas tem soldados, em especial esse soldado cuidando, protegendo uma criança. Se é do inimigo, se é dos companheiros, não se sabe, ele está tendo compaixão. Ele não quer saber de quem é. Ele não quer saber o porquê, ele só está protegendo, ele está tendo compaixão. Com a compaixão, deixaremos de ser e estar indiferentes diante das dificuldades e dores dos nossos semelhantes. Lembrando que nós estamos deixando de lado o egocentrismo, né? Deixando de lado o pensar só em nós. Aquele que já se dispõe a ser fraterno, naturalmente sentirá a necessidade da compaixão. Naturalmente. Quem já conquistou a fraternidade percebe que não basta fazer o bem para se sentir bem. É necessário se compadecer e agir em prol daquele que precisa. Em outras palavras. Quando agirmos com fraternidade e sentirmos a compaixão,
nos sentiremos bem, em paz com a nossa consciência e parcial felicidade em nosso coração. Por que parcial? Porque nós estamos tentando conquistar um pouquinho de cada virtude. Estamos só começando a subir o nosso edifício, né? É preciso entender que estamos expostos às mesmas experiências, às mesmas provações e os mesmos aprendizados. Portanto, hoje essa é a minha condição, podendo ajudar, mas amanhã eu não sei o que vai acontecer. Pode ser eu estar precisando de ajuda. E aí então, chegamos no terceiro andar, onde mora o desprendimento. Como já falamos de Chico Xavier, essa imagem, né, nos mostra, deixa bem claro o desprendimento. O homem que realmente passou a vida inteira se desprendendo de tudo que era da matéria. Ou seja, para ele não fazia diferença ele ter ou não as coisas materiais. Sendo que tudo aquilo que ele conquistou, materialmente falando, era para ajudar as pessoas. Imagem do desprendimento. Uma das causas da infelicidade humana está no apego exagerado que acaba causando atitudes mesquinhas e egoísmo. Lembrando que o egoísmo é uma das piores chagas da humanidade. O egoísmo é aquilo que nos leva ao fundo do poço. Quem é egoísta não consegue ter nenhuma outra virtude no coração. Então, é um vício que nós precisamos tentar deixar de lado. Desprendimento é uma virtude que deve ser entendida de uma forma ampla. Não somente desprendimento de bens materiais, e sim do poder e do querer ser. Porque mesmo estando nesse mundo, nós só estamos passando por uma existência. E por que se agarrar tanto a um cargo, a um trabalho que nós possamos achar que é melhor do que o outro, enfim, do poder e da riqueza, é tão passageira em nossa vida, de que podemos saber usar e fazer bom uso de tudo isso. No entanto, é muito passageiro. E não nos traz benefícios, a não ser que possamos estar usufruindo bem daquilo naquele momento. A busca pela conquista dos bens materiais é natural. O desejo de progredir é uma lei natural. O grande erro é o exagero no apego desses bens. Então, tudo aquilo que é exagero, tudo aquilo que nos leva fora do que chamamos de comum entre nós, pode nos trazer muitos males, né? Coisas ruins podem acarretar em nós. Precisamos entender de que, como já falamos, nós vivemos no mundo hoje, e essa nossa existência é tão passageira diante de tudo aquilo que a gente já viveu e que ainda vai viver, que tudo aquilo que passa por nós hoje, entendemos como se fosse algo tão grandioso, aquele que não tem o conhecimento fora das coisas materiais. Chegando no quarto andar, nós precisamos conhecer a verdade. Mas que verdade? Nós já conhecemos a fraternidade, nós já conhecemos a compaixão, só lembrando de tudo que a gente já viu, o desprendimento e agora a verdade. Mas que verdade é essa? Verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando não temos o real conhecimento, somos escravos de nós mesmos. Que estamos presos aos vícios, ao egoísmo, à vaidade, ao ciúme, à inveja, à avareza. No entanto, nós achamos que somos quem? Melhores que alguém. Quem? E se nós passar a conhecer essa verdade de que estamos falando, que são todos esses conceitos em cima dessas virtudes,
é que vamos deixar de lado tudo isso. Os maiores missionários da Terra diziam nada saber. No entanto, viveram exemplificando um pouco da verdade que já haviam entendido, por saberem que nada sabemos diante do infinito poder de Deus. Quanto mais estudamos, aquele conhecedor da doutrina que está ali diante de grupos de estudo e que estuda e estuda, sempre fica uma questão que ficamos questionando sobre aquilo. Será que é assim? Será que não pode ser diferente? E na verdade, o que acontece depois que evoluirmos? Será que precisamos realmente fazer tudo isso? Adquirir todas essas virtudes, deixar de lado todos os nossos vícios? Eu nasci aqui, sou desse jeito, conheço essa vida dessa forma. Que verdade é essa que eu preciso conhecer tão bem? Se nós estamos procurando a felicidade e nós sabemos que a felicidade não está diante da... A verdade nos ensina a essência da vida, o real valor de cada coisa, o melhor caminho a seguir e como seguir. A verdade nos faz entender o porquê da vida, o porquê do sofrimento, o porquê das diferenças entre nós e a razão de estarmos todos aqui. Essa diferença que existe entre nós, crianças que nascem já sabendo tudo, e crianças que nascem sem poder andar, sem poder enxergar, sem poder fazer nada. Pessoas que têm uma saúde de ferro e ficam de braços cruzados esperando as coisas caírem no céu. Ah, mas eu vou melhorar. Ah, mas a minha vida vai mudar. Mas não faz nada para melhorar. E tem aquelas pessoas que têm muitas limitações, como vemos Jerônimo Mendonça, e fazem sim o seu mundo mudar. Aonde ele estava, era tudo diferente. Aonde ele falava, as pessoas o seguiam. Enquanto a humanidade desconhecer a verdade de que tanto precisamos para mudar de atitude, mudar a forma de viver, o sofrimento e a lágrima, a vingança e a revolta, a injustiça e a mentira, os vícios e a inveja não deixarão o homem viver em paz. E chegando no quinto andar, precisamos conhecer o perdão. Não só conhecer, precisamos aprender um pouquinho a respeito do perdão. Precisamos tentar adquirir essa virtude. E será que é fácil? Mesmo nós. Vamos conseguir. O perdão só pode ser demonstrado quando somos ofendidos. Aí é que está a questão. Traídos, humilhados, prejudicados ou maltratados. Nesse momento entregamos ao ofensor o ódio, a vingança e a mágoa. Ou podemos entregar o perdão, a compreensão e o esquecimento. Mas isso é do dia para o outro? Não. É um sentimento que precisa ser trabalhado. E muito trabalhado em nós. Para fazer a caridade e demonstrar a fraternidade, nós não sofremos nada. Para ser honesto e ter compaixão, também não. São tantas atitudes que podemos simplesmente se esforçar e praticar. Para conquistar a inteligência, a ética, o respeito ao próximo e tantas outras virtudes, assim como o desprendimento, muitas vezes basta a perseverança. Querer e agir para conseguir. Enquanto que o perdão é preciso ser demonstrado exatamente na hora em que estamos fragilizados. O perdão é uma das virtudes mais complexas a serem conquistadas. Acontece que desejamos muito sem fazer nada.
Queremos ser amados e perdoados sem amar e sem admitir o erro do outro. Essa é a verdade. Se alcançamos êxito, foi por capacidade própria. Se a gente conseguiu alguma coisa, nós nos vangloriamos daquilo, né? Mas, se fracassamos, a culpa é de todo mundo, menos minha. Nós não plantamos nada de bom, de proveitoso, e queremos ter uma colheita farta. Colher só coisas maravilhosas no nosso dia a dia. Não estudamos nada e queremos saber tudo. Nós queremos, mas nós não vamos em busca. A felicidade habita no coração das pessoas que não conseguem... A infelicidade habita no coração das pessoas que não conseguem perdoar. Mas com firme propósito nós conseguimos. Trabalhando esse sentimento dentro de nós. Só que também não vale assim, ó, eu te perdoo, mas não passe na minha frente, não quero te ver nem pintado de ouro, né? Acontece? Acontece. A gente não pode nem dizer, eu ouço falar. A gente fala, eu até perdoo, mas não passe aqui perto de mim. E não é assim. É um sentimento que não é do dia para a noite, mas nós trabalhando ele em nós conseguimos sim perdoar. E nós só vamos ser perdoados de tudo aquilo que nós fazemos se nós também perdoarmos nossos ofensores. Né? No 6º andar mora a fé. Olha quantas virtudes nós já adquirimos, né? Esta já é a 6ª virtude que a gente vai tentar conhecer um pouquinho. Até o perdão, que é tão difícil, a gente já começou a entender um pouquinho melhor. No 6º andar mora a fé. E como, mostrando um pouquinho sobre fé, trouxe a imagem de Cissa Guimarães, que é uma atriz da Globo, né? Que alguns anos atrás, para falar bem certo, em 2010, ela perdeu um filho que foi atropelado, que morreu no Rio de Janeiro. E conta essa atriz que para ela acabou a vida, acabou. Não tinha mais expectativa de estar vivendo. E nos colocamos como mãe no lugar dessa mãe que perdeu esse filho. Será que é fácil? Será que estamos preparados para perder alguém que tanto amamos, em especial um filho? Certamente que não. E conta Cissa Guimarães que só depois que ela buscou uma fé, que ela buscou ter uma religião e algo que ela pudesse seguir, que ela conseguiu superar essa dor. Uma dor que jamais vai sair do peito. No entanto, ela soube trabalhar. Cissa Guimarães lançou um livro Viver com Fé. E nesse livro ela conta um pouco da sua experiência e fala que nada é tão difícil quanto a dor de perder um ente querido, em especial um filho. No entanto, tantas outras coisas difíceis que nós passamos na vida, sejam percas, seja o que for de doloroso, sem a gente ter uma fé, uma crença, estar diante de algo que a gente sabe que é superior, nós não conseguimos. A fé pode nos conduzir com equilíbrio nos momentos de dor e solidão. Não impedirá o sofrimento, mas dará forças para suportá-lo sem desespero. Não é que vai tirar a nossa dor. No entanto, vai nos mostrar de que forma podemos trabalhar melhor. Aquele que tem a fé raciocinada dentro de si. Diante dos abismos, a fé é a ponta a ligar um lado ao outro. Durante a noite escura, pode ser ela, a fé, a estrela a nos guiar. Na dúvida, a inspiração que nos fará escolher o certo. Todos passamos por momentos difíceis, mas aquele que tem fé possui no coração o remédio que ameniza a dor.
A fé nos impulsiona no caminho com mais segurança. Essa é a virtude que tanto precisamos adquirir, a fé. E aí chegamos ao 7º andar, onde mora a humildade. A humildade é tudo aquilo que precisamos para poder seguir adiante na nossa caminhada. Na busca do nosso equilíbrio, sem a humildade não conseguimos jamais. Jesus Cristo nessa imagem, mostrando toda a sua humildade com a grandiosidade de luz que era esse ser lavando os pés de um discípulo. Existe humildade melhor, maior? Não. Eu posso ser e estar aonde eu imaginar. Se eu não tiver humildade, nada eu sou. Mais imagens de Jesus, com toda a sua luz, evangelizando as crianças e demonstrando o grande amor que ele sentia. E aí então? Quantas intenções maravilhosas que acabam no fracasso por não saber expor a ideia com humildade. Não conquistamos corações pela maneira equivocada de se expressar. A humildade é a virtude mais necessária para ser conquistada. Sem ela, não existe outra virtude. A humildade é a virtude que embeleza e ratifica todas as outras. Querem ver por quê? Não existe fraternidade sem humildade. Compaixão sem humildade é arrogante. Desprendimento sem humildade é vaidade. Perdão sem humildade é humilhação. Fé sem humildade é fanatismo. Não precisamos ser modelos de virtudes, pois ainda estamos muito distantes da perfeição. Nós moramos num mundo de provas e expiações, né, minha gente? Onde diante de nós existem tantas coisas ruins, tragédias, crimes, pessoas ruins. Mas diante de nós também existem tantas pessoas bondosas e fazendo tantas coisas maravilhosas que nós só não sabemos da quantidade de pessoas que fazem o bem, da grandiosidade de obras que são praticadas, porque tudo isso não dá igual. Porque a tragédia mostrada, muitas pessoas correm ver. Algo de bom sendo construído e trazido para as pessoas, uma caridade, alguma coisa nesse sentido, para que estar mostrando? Ninguém quer ver tudo isso. No entanto, nós podemos ter certeza de que na humanidade onde vivemos, mesmo sendo esse mundo de provas e expiações, onde existem tantas coisas ruins, muito mais coisas boas estão sendo feitas e estão sendo conquistadas. Podemos ter certeza disso. Mas com vontade de evoluir em nossos sentimentos, todos conseguiríamos ser felizes. Um pouquinho de cada virtude já é um bom começo. Claro que nós passamos tão rapidamente por cada andar desse edifício. No entanto, por tão pouco tempo, uma existência somente, nós não vamos conquistar as virtudes todas em sua plenitude. Mas que nós consigamos ter um pouquinho de cada uma, que a gente pare para pensar e analisar de que não basta eu fazer o bem. Eu preciso não cometer erros diante das pessoas. Erros no sentido de prejudicá-las, no sentido de fazer o mal. Eu preciso fazer o bem, sem sequer atrapalhar qualquer um que seja, porque eu tenho a liberdade de agir, mas a minha liberdade vai até onde começa do meu companheiro. Um pouquinho de cada virtude já é um bom começo. O maior obstáculo não é querer melhorar, é permanecer no tédio da medíocre vida que leva e continuar
continua de braços cruzados sem se preocupar com as más tendências que ainda tem. Mesmo sabendo o que fazer e como fazer para se melhorar e conquistar o que tanto deseja, o que nós desejamos. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas é tão difícil e é tão mais prático eu continuar assim, mesmo sabendo que eu estou errada. Mas até quando? Se agora nós estamos diante de um conhecimento que precisamos entender que não basta só conhecer, é preciso agir, minha gente. Todos nós precisamos estar trabalhando diante desse conhecimento que está sendo trazido para nós. Como é bonito falar, né? As obras espíritas, qualquer obra que traga o bem, é tão bonito de ser exemplificada, mostrada. No entanto, o agir é que cabe a nós aqui. O fazer acontecer. E que fala a doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E que caridade é essa? Que começa lá em casa. Com respeito aos meus familiares. Com respeito aos meus colegas de trabalho. Com respeito à natureza, aos animais. Que começa com as pequenas coisas. Para que isso me traga um alívio, um bem, e esse bem são pedacinhos de felicidade, que conquistadas uma a uma, vem a ser uma grande bênção que vem até nós, nos deixando bem, nos fazendo muito bem, e isso é ser feliz. E é essa a fórmula da felicidade que Chico Xavier fala nessa obra, a Fórmula da Felicidade, exemplificando a vida de Jerônimo Lourenço. Somos felizes quando estamos de bem conosco, seja onde for, com quem for, lembrando que depende da nossa vontade e de nosso esforço a nossa felicidade. Nós achamos que lá na casa do vizinho existe a felicidade, né? Que lá é tão bom, que lá naquele meu colega, que lá e lá. Será que nós precisamos, que até tem uns programas aí, uns quadros na televisão onde se troca de família, será que precisa isso para a gente entender que nesse momento o que nós precisamos é viver com as pessoas que nós estamos? Porque é tão cômodo aceitarem tudo que nós fazemos. No entanto, não é nada como nós aceitar o outro como ele é. Então é preciso essa aceitação, é preciso esse respeito, primeiramente lá na nossa casa. E aí, então, expandir esse nosso conhecimento, levando, né, o conhecimento da doutrina. Ah, mas então eu tenho que ficar falando sobre a doutrina espírita? Jamais. São as minhas ações que vão mostrar qual é a religião que eu sigo. E a religião, esse rótulo espírita, vale tão pouco. No entanto, para nós, ele é tão grande, porque é ele que nos leva nesse caminho que nós estamos seguindo. E é tão grandioso ter todo esse conhecimento que a doutrina espírita está nos dando de bandeja. Dizemos, né, que costumo falar isso, que o espiritismo nos dá a faca e o queijo na mão. Basta agora a gente saber usar essa faca e comer direitinho esse queijo. Fala aqui então que eu preciso, que a vontade do nosso esforço chega à nossa felicidade, né? Esforço esse que nos auxiliará na conquista de todas as virtudes necessárias para conquistar então tudo isso que eu tanto desejo, que é a felicidade. Eu gostaria então de passar um videozinho, não faz mal. Ele perdeu o braço aos 4 anos. Ela perdeu os pais e os movimentos das pernas aos 10 anos. Ele desenvolveu uma síndrome rara no primeiro ano de vida. Só existe um tipo de deficiência, que é a atitude negativa. Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez?
Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida. Da oportunidade que estamos tendo diante de uma vida inteira para fazer coisas boas para todos aqueles que estão ao nosso redor e fazendo bem para as pessoas, estaremos fazendo bem para nós também. Finalizando então, isso aqui é uma mensagem deixada por Jerônimo Mendonça
que fala de agradecimento. Muito obrigada, Senhor, pela beleza e esplendor do sol, pelo poema das flores, pela sinfonia dos pássaros, pelo alegre sorriso das crianças, pela experiência do ancião, pelo vigor do jovem. Muito obrigada, Senhor, porque posso ver, ouvir, andar, falar e cantar. Quem deixou essa mensagem foi Jerônimo Mendonça. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver, ouvir, andar, falar e cantar. Muito obrigada, Senhor, pelo lar que me abriga, pela escola que me instrui, pelo trabalho honrado de cada dia, pela dor que me educa, pelo amor que me alimenta a alma, pela esperança de um amanhã melhor, pela solidão que me ensina a te procurar o próximo e pelas imperfeições que ainda trago comigo. Senhor, ensina-me a ter paciência sem jamais me acomodar com sugestões do desânimo e com a mentira do cansaço. E muito obrigada, Senhor, pela eternidade da vida e pela certeza de que um dia estarei mais perto do teu coração para mais amar e viver. E com essa mensagem eu agradeço pela atenção de todos.